povo de Deus tiveram no passado. Irmãos, eu creio, e eu até coloquei aqui para perguntar para você, mas eu quero ser ousado em responder a própria pergunta que eu fiz. Qual seria o tempo mais significativo que nós temos aqui em nossa igreja? Um dos tempos mais significativos que nós temos em nossa igreja é o nosso tempo de festa, o aniversário da igreja. Creio eu que esse é um dos momentos. E nesse tempo de festa a gente descobre algumas coisas. A gente descobre quem é que come mais bolo na igreja. Ah, você pensou? Ah, pensou na mesma pessoa que eu, né? Quem é que come mais bolo na festa da igreja? Mas não era para falar, eu só estou perguntando. Não era para falar. A gente sabe quem come mais bolo, a gente sabe quem come mais salgado, né? Tiago, né? A gente sabe, meus irmãos, que há alguns irmãos que trabalham bastante, trabalham mais, se dedicam bastante. Nesses momentos de festa na igreja, eu vivi uma época em que, nessa época de aniversário da igreja, as moças na igreja, o conjunto que nós tínhamos lá, eram 42 jovens, né, na Igreja Batista Bíblica Nova Jerusalém. As moças iam na costureira, faziam vestidos longos, bonitos, sabe? Todo mundo bonito, aciado, os rapazes de gravata, ou de camisa branca, ou de camisa azul, procuravam, sabe, combinar e se apresentar muito bem, porque era aniversário da igreja. No aniversário da igreja, algumas famílias doavam presentes no dia do aniversário. Eu vi uma vez um irmão chegando com um relógio grande para a igreja precisava de um relógio, tinha um reloginho pequenininho. Inclusive, irmãos, eu estou assim, namorando com um relógio assim digital, sabe? Quem sabe, né? Deus aí dá essa graça, um reloginho digital lá. Aí vinha uma família da igreja, trouxe um relógio digital. Outra família trazia uma toalha para a mesa da igreja. Outra família doava uma cortina, e a cortina era grande, né? E era grande, mas era a forma que naquela época se fazia. As festas da igreja promovia, irmãos, um tempo de alegria. Deus, através das festas que Ele instituiu, Ele quer promover um tempo de alegria para o seu povo. E nós, irmãos, precisamos entender que a nossa raiz judaico-cristã, uma boa parte da nossa fé e da nossa alegria, ela vem dessas festas. Eu quero aqui, irmãos, através dessas mensagens que nós vamos pregar a partir de agora, ter com você o objetivo de entender, ou de nós pensarmos que a igreja, ela cumpre a plenitude de seu propósito. A igreja cumpre a plenitude de seu propósito e usufrui do plano divino. Se ela quiser fazer isso, aliás, né? Para ela fazer isso, ela deve viver em festa. Nós precisamos viver em festa. Hoje é dia de festa. Amém. Hoje é dia de regozijo espiritual. E nós, irmãos, precisamos, a igreja que cumpre a plenitude de seu propósito e usufrui do plano divino, deve viver em festa. Eu quero pedir a você que abra a sua Bíblia em Levítico 23, versículo 2. Levítico 23, 2. Terceiro livro da Bíblia. Levítico 23, 2. Levítico, ele é um livro que ele mostra muitas coisas dos cerimoniais que os judeus tinham que fazer. Como eles deviam fazer, quando eles deviam fazer, por que eles deviam fazer. Então não é meu objetivo necessariamente tratar disso aqui a partir de agora, tá? Mas para que você possa entender que aqui se fala de cerimoniais e de coisas importantes, entre os cerimoniais, há 7 festas, e é dessas 7 festas que Deus colocou no nosso coração o desejo de pregar sobre elas aqui para cada um dos irmãos, porque elas apontam para coisas importantes da nossa fé. Levítico 23, 1 e 2, eu vou ler também 1, a Bíblia diz assim: depois falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes:
as solenidades do Senhor. As festas judaicas não são festas do povo judeu. As festas são festas do Senhor. Fala aos filhos de Israel e dize: as solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades, ou estas são as minhas festas. Estas serão as minhas ou os meus moedes, ou os moedes. E aí nós vamos entender o que Deus quer dizer com isso. Em nome de Jesus, Pai, eu peço graça, em nome de Jesus eu peço tua misericórdia, para que o Senhor abra minha boca, o ouvido dos meus irmãos, o coração, e a tua palavra, Senhor Deus, ela traga aquilo que te apraz para cada vida que aqui está nesta noite. Peço tua bênção, tua ajuda e tua orientação para aqueles que também nos ouvem, que em nome de Jesus, Pai, o Senhor lhes dê graça. Pai, eu peço a Deus em nome de Jesus, que o Senhor seja com aqueles que estão em casa, acamados, como o nosso irmão Roberto, ó Pai, que está passando por aquela enfermidade na sua perna. Assim também como nossa irmã Mércia, pastor Álvaro. Pai, toma eles nas tuas mãos. Sei, ó Deus, que se não fosse isso, teus servos estariam aqui. Os abençoe grandiosamente. Eu peço a tua bênção sobre nós todos, e eu peço em nome de Jesus. Amém. Todos podem sentar-se. Irmãos, Levítico 23, 2, a Bíblia dá aqui para nós uma ordenança para participação, né? Participação para sua observação. O povo de Israel tinha que observar. Observar o quê? As festas ou a festa do Senhor. Então Deus, irmãos, é um Deus de regozijo. Eu admiro o Senhor e tenho aprendido a admirar o Senhor, ainda mais estudando a palavra dele, entendendo que ele é um Deus que gosta de se regozijar. Deus gosta, irmãos, de alegria. Deus é um Deus festivo. A Bíblia diz em Jó 42, 2, que nenhum dos planos dele pode ser frustrado. Deus é 100% feliz em tudo aquilo que ele faz. É maravilhoso, irmãos, entender isso. E a palavra para festa no hebraico, que é moed, ou moed, não sei se pronuncia assim, tá? Não sou especialista, você me perdoe se eu estou falhando aqui na pronúncia, mas essa palavra, ela traz um significado duplo. O primeiro significado dela é encontro, e o outro significado é compromisso. Então, quando a Bíblia coloca, Deus coloca, olha, as minhas solenidades, elas devem ser observadas. O que Deus está querendo dizer? Que o Senhor marca um encontro. O Senhor marca um encontro com o seu povo, numa data específica do ano, quando os seus filhos assumem o compromisso. O lado de Deus é marcar o encontro. O lado de seus filhos é assumir o compromisso de comparecer perante Ele para adorá-lo. Quando nós, irmãos, estamos numa festa, é isso que realmente acontece. O dono da festa nos chama para o encontro. Nós assumimos o compromisso de comparecer e de estar ali para prestigiar aquele que é o anfitrião, aquele que nos convidou. Olha como faz sentido isso para nós, como faz sentido de algo que nós vivemos no nosso dia a dia. Quando nós olhamos, irmãos, semanticamente falando a palavra moedim do Senhor, ou festas do Senhor, o plural, há compromissos marcados por Deus, e esses compromissos marcados por Deus, eles não são meramente tradições humanas, não são tradições humanas. Teologicamente falando, a festa, ela combina alguns elementos. Quais são os elementos que a festa do Senhor combina? Ela combina primeiro o elemento cronológico. Deus marca quando? Em algum momento da história, do tempo, Deus marca quando? Teologicamente falando, há também uma topografia, ou seja, há uma geografia que deve ser respeitada. Deus marca onde? Onde Deus marca? Também há uma agenda divina. Deus convoca, Deus marca encontro e Deus determina ritmos.
Então imagine a situação, vou eu para a casa da irmã Elaine, convidado na festa de aniversário dela. Quem marcou o encontro? A irmã Elaine. E a gente vai, obviamente, que é por causa da irmã Elaine, não é por causa do salgado, do bolo, longe disso, né? Não é por causa disso, tá bom? Eu sei que você, pecador como eu, também vai por causa da pessoa, obviamente, né? E a gente vai por causa da Elaine. Só que chega lá, na hora que chega, começou a festa. Elaine, não sirva o salgado agora. Peraí, primeiro nós vamos cantar parabéns e você vai servir o bolo. Peraí, pastor, você tá biruta? Eu marquei, a festa é de quem? A festa é minha. Eu quero servir o salgado agora. O salgado vai sair agora, pastor. Quem você está ficando louco? Irmãos, quem marca o encontro, quem é o anfitrião, ele também determina o ritmo da festa. E nós precisamos entender isso. O Senhor marca o encontro. O Senhor, Ele quer que nós estejamos juntos, porque Ele nos convoca, mas Ele determina o ritmo das coisas. Nós, irmãos, não estamos aqui num culto maluco, num culto em que a bagunça, em que o descontrole ou qualquer tipo de coisa impera. O nosso culto é racional. O nosso culto é um culto que é feito no poder do Espírito Santo do Senhor. O nosso culto é um culto o qual o ritmo desse culto é ditado pelo poder daquele que passeia no meio da sua igreja, que é Jesus Cristo. Amém. Jesus está entre nós e Ele vai ditando o ritmo. E aí, irmãos, nós precisamos, irmãos, ter essa noção. Quando a Bíblia fala que Moisés vai para a tenda do encontro, é isso, é a tenda do compromisso também, é a tenda do moed, da festa, do encontro, é o local onde Moisés se encontrava com Deus, especialmente quando Moisés era convocado. E Moisés foi convocado descendo do monte, sem saber que o seu rosto brilhava, e lá na tenda do encontro, Deus marcava o encontro com Moisés, para que ele ouvisse de Deus aquilo que o povo tinha que receber como orientação. Na viração do dia, Deus marcava um encontro com Adão e Eva. Ah, irmãos, eu queria ser uma mosquinha para estar lá, para ver como que era isso. Quando Deus vinha na viração do dia, como que era esse encontro? Deus tinha um compromisso marcado com o homem na viração do dia, vinha conversar com o homem, vinha ter comunhão, vinha ter contato. Nas festas do Senhor, nós percebemos nuances da sua bondade, da sua misericórdia, do seu amor. Só que, irmãos, uma das coisas que foi feito ao longo da história, foi feito que festas pagãs e profanas foram introduzidas e foram incorporadas no calendário da humanidade para provocar e criar distanciamento do povo de Deus, da sua convocação. Eu vou dar 2 exemplos aqui, só esses 2 exemplos me bastam, tá? Deus não pediu para que a gente comemorasse o seu nascimento. E eu fico, irmãos, abismado de ver hoje o povo de Deus ainda caindo nessa falácia de colocar a árvore de Natal dentro da sua casa, de colocar pisca-pisca e de fazer essas coisas que Deus não ordenou na sua palavra. O costume dos povos dentro da casa do povo de Deus. E se você faz, irmão, você tem liberdade para fazer, é sua casa. Eu, como pastor, como servo de Deus, eu tenho que te orientar e tenho que te dizer que esse não é o costume de Deus, é o costume pagão para desviar você e sua família dos caminhos do Senhor. Em nome de Jesus, tome a decisão de não fazer. Amém. Tome a decisão. Eu não sei qual preço você vai pagar, tem algumas dificuldades aí. Vamos ajoelhar, vamos clamar, vamos pedir ao Senhor que ajude. Mas eu fico abismado, a família inteira cristã, tem lá, irmãos, uma árvore de Natal lá dentro, o paganismo dentro da nossa casa. Pastor, eu não estou adorando a árvore, não está, amém, irmãos. Só que não é da festa do Senhor isso aqui, isso não faz parte da fé judaico-cristã. Deus também não pediu para a gente colocar ovo de Páscoa, coelho e um monte de outras coisas, Ele pediu para a gente lembrar que é importante essa lembrança dessa festa, mas não tem nada a ver, irmãos, com toda essa pataquada de coisa que você vê por aí. Muito isso ofende o coração do nosso Deus.
Nós somos convidados, irmãos, a celebrar a sua morte. E hoje a data da morte é diferente. De vez em quando é num dia, de vez em quando é no outro. De vez em quando muda, por quê? Por que que muda? Porque tem que ser 40 dias depois do carnaval. Primeiro a festa da carne e depois passa-se 40 dias se purificando, que é a quaresma. Da onde que vem a quaresma? E Ezequiel vai dizer para nós que as mulheres choravam 40 dias por Tamuz. 40 dias que foram incorporados como um choro, um consolo para o Deus do submundo, para um Deus, e nós adoramos um Deus não debaixo da terra, nós adoramos um Deus vivo que está no céu. Esse é o Deus, e o ritual, o ritmo de adoração que o Senhor deseja que nós sigamos, irmãos, não tem nada a ver com isso. Então, numa época é numa data, no outro ano é em outra, no outro ano é em outra, e são as datas de acordo com aquilo que o mundo faz. Dito isso, irmãos, e é importante que nós entendamos, nós fomos convidados a celebrar a morte do Senhor. Embora a data seja diferente hoje, né, e é feita com uma prática diferente, práticas que nos afastam das nossas raízes judaico-cristãs, mas também elas nos afastam do próprio Deus. Tem afastado a humanidade do próprio Deus, o autor das festas bíblicas. O dono da festa de aniversário deveria ser Cristo, mas o dono da festa de aniversário é uma outra pessoa, que não é o Senhor Jesus. Eu não concebo isso. E, obviamente, irmãos, tem muito que a gente pode fazer nesse tempo, né? Falar de Cristo, isso é fato. Mas nós temos que ter cuidado, porque são coisas que nos distanciam da centralidade da palavra do Senhor e da fé que o nosso Deus quer que nós tenhamos. Eu quero nessa primeira mensagem dizer a você que eu vou tratar nas mensagens de 7 festas, e as 7 festas são as 7 festas que estão na Torá, que estão nos 5 primeiros livros, especialmente em Levítico. A festa da Páscoa, e essa festa são 7 festas divididas em três grupos. O primeiro grupo tem 3 festas, que é a festa da Páscoa, dos asmos e das primícias. Essa festa, ela é a festa que é comemorada na primavera, e é o início do ano judaico, e tem coisas muito importantes aqui para nós falarmos. Depois, no segundo grupo, nós temos a festa das semanas, que também na Bíblia é chamada de Pentecostes. Essa festa, ela é no fim da primavera, no início do verão, e ela é lá no hemisfério norte, né? Comemorada em maio, em junho. Nós também temos no terceiro e último grupo 3 festas. A festa das trombetas, ou a festa do ano novo, Rosh Hashanah, mais ou menos assim que se pronuncia, o dia da expiação, Yom Kippur, e nós temos também a festa das cabanas, ou a festa dos tabernáculos. Essa festa, ela é comemorada em outubro, né? Aliás, no outono, que é entre setembro e outubro. Veja comigo Deuteronômio 16, por favor. Depois de Levítico, Números, Deuteronômio. Deuteronômio 16, verso 16. A ordem de Deus é clara. Deuteronômio 16, a Bíblia vai dizer: 3 vezes no ano, todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor teu Deus, perante o Senhor, no lugar que escolher, na festa dos pães ázimos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos, porém não aparecerá vazio perante o Senhor. Irmãos, Deus, Ele é o anfitrião da festa. Ele tem o interesse de que nós, que somos seus convidados, nos apresentemos fisicamente a Ele. E nós não nos apresentemos de qualquer forma. Nós devemos apresentar ofertas espirituais, de ações de graça e de louvor. E isso é o que as festas judaicas promovem, as festas, aliás, do Senhor. Qual a mensagem que cada festa traz, né, dentro do seu escopo ali? Qual é a mensagem principal?
Em poucos minutos eu quero falar disso, porque me sobrou poucos minutos hoje. Mas eu quero pensar com você qual é a principal mensagem que cada festa transmite. A primeira festa é a festa da Páscoa. Nessa festa da Páscoa, Deus redime o seu povo pelo sangue do Cordeiro. 1 Coríntios 5:7. Vá lá comigo em 1 Coríntios 5:7. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Quando o apóstolo Paulo escreve isso aqui, irmãos, o apóstolo Paulo está aqui pensando na festa da Páscoa, nessa festa que o povo de Israel tinha que comemorar uma vez no ano. Todos os homens tinham que comparecer lá perante o Senhor uma vez no ano. Nós temos também, irmãos, a festa chamada de pães asmos, ou a festa dos asmos. Essa festa, ela traz uma mensagem de santidade, de pureza, de vida sem pecado. 1 Coríntios 5, 6-8. A Bíblia vai dizer: não é boa a vossa vanglória, ou a vossa jactância, a vossa maneira de pensar, de agir, de ser. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Aí o versículo que nós lemos: purificai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos o quê? Não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Os ázimos da sinceridade e da aletheia, da verdade, aquilo que o filósofo grego mais visualizava na mente dele como algo sublime, como algo esplendoroso, como algo digno de ser buscado. E o nosso Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a aletheia e a vida. Em Jesus está incorporado, irmãos, a verdade mais sublime que todos os filósofos gregos almejavam na vida deles. Tudo aquilo que eles queriam saber, tanto do Logos, que é a palavra, quanto a verdade pura, ela está incorporada em Jesus. Então nós temos, irmãos, algo de sinceridade no nosso coração e de uma verdade que foi encarnada, mas que vive dentro do nosso coração, que nos traz pureza. Nós podemos viver em festa, porque o nosso Deus nos purificou. E nós vamos entender essa festa também quando nós pregarmos essa mensagem. Também nós temos a festa das primícias, é a primeira colheita, é a esperança da ressurreição. 1 Coríntios 15, 20, a Bíblia fala que o nosso Cristo, ele é a primícia dos que dormem. Nesse conjunto de 3 festas há uma mensagem geral, irmãos. Deus inicia algo novo. A Páscoa é o início do ano, é libertação, é a passagem da morte para a vida. Então Deus inicia algo novo, Deus traz libertação, e Deus também chama o seu povo à santidade. Foi isso que ele fez com a nação de Israel, e é isso que o Senhor quer fazer com cada um de nós. No segundo grupo, que é o grupo que tem uma festa só, é a festa do Pentecostes, é a colheita do trigo. Deus dá sustento físico e espiritual. Levítico 23, 15-17, volte lá comigo. Levítico 23, 15-17. Levítico 23, 15-17. Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras, por isso que é chamada de festa das semanas. 7 vezes 7, 49, 50 por conta do dia do Pentecoste, até o dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias, então oferecereis nova oferta de alimento ao Senhor. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento, de 2 dízimas de farinha serão, levedados se cozerão, primícias são ao Senhor. E aqui, irmãos, eu vou trazer uma curiosidade para você.
Quando Deus tira o povo de Israel do Egito, quanto tempo depois Deus dá a lei para o povo de Israel? Deus dá a lei no Sinai 50 dias depois da saída. Deus, depois da sua ressurreição, depois da morte de Cristo e a sua ressurreição, vem a Páscoa, o Pentecoste. Deus dá a lei, a sua palavra. No Pentecoste, Deus dá o poder do Espírito Santo. E no Novo Testamento, a união dessas duas coisas forma uma festa gloriosa, na qual esses dois pães aqui significa o povo judeu sendo oferecido ao Senhor e o povo gentio, todos formando um único povo, o povo do Senhor. E eu e você fazemos parte disso. Irmãos, nós precisamos entender que a nossa fé, a nossa raiz está aqui. Nós estamos aqui porque isso é importante para nós. Irmãos, nessa festa se demonstra gratidão a Deus pelo sustento. Judeus e gentios fazem parte do plano de Deus. E essa dimensão histórica, desses 50 dias de Sinai e 50 dias de lado espiritual no Pentecoste também é algo tremendamente maravilhoso e abençoador. E sabe o que é o conceito geral dessa festa do Pentecoste? É que Deus supre o seu povo com palavra e com o Espírito Santo. A quinta festa é a festa das trombetas, é o chamado ao arrependimento. É lembrar que Deus é rei, juiz, o toque da trombeta final, a volta de Jesus, aqueles que estiverem vivos depois do toque da última trombeta, aqueles que estiverem vivos terão seus corpos transformados, 1 Coríntios 15, e aqueles que morreram ressuscitarão e estarão para sempre com o Senhor, porque a última trombeta tocou, e ela vai soar, e nós estaremos na glória celestial. Amém. Irmãos, é festa. O povo tem que lembrar do toque da última trombeta. Eu não vou ler por conta do tempo, 1 Coríntios 15, 51 e 52. O toque do chofar, do chifre de carneiro, convoca o povo à reflexão e ao arrependimento. E é um chamado para o próximo ato. Qual é o próximo ato? O próximo ato é o dia da expiação. É a festa, irmãos, da expiação. Na festa das trombetas, Deus tem um conceito geral. Deus julga, mas Deus também perdoa o seu povo. E na festa da expiação, que é a festa do perdão dos pecados, é a sexta festa, a reconciliação com Deus pelo sacrifício. Levítico 16, 34. Levítico 16, 34. E isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação pelos filhos de Israel, de todos os seus pecados, uma vez no ano, e fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Exclusivamente, irmãos, está sendo dito aqui que há um dia de perdão para o povo de Israel. Em Hebreus 10, de 1 a 4, tem essa ideia. Em Hebreus 10, 19 a 22, nós não entramos no santo dos santos de mãos vazias, mas é pelo novo, vivo, santo sacrifício de Jesus Cristo que nós hoje, como igreja, como filhos amados do Senhor, nos apresentamos diante de Deus e levamos os sacrifícios dos nossos lábios, o sacrifício de nossa vida, para que o Senhor receba lá na glória celestial o nosso louvor, a nossa adoração. Por quê? Porque o Senhor nos perdoou. Deus nos perdoou. Irmãos, é importante que esse dia de Yom Kippur é um dia muito importante para o povo judeu. É o dia do perdão nacional. Deus tem um tempo para perdoar você, não importa o pecado que você cometeu, porque o amor de Deus age na base do arrependimento. Você arrepende-se dos seus pecados, Deus entra com a graça dele para cobrir essa multidão de pecados através do sacrifício de Cristo e dá a você um perdão que não é só para hoje, mas é um perdão para toda a eternidade. Um perdão para toda a eternidade. Eu preguei essa ideia da mensagem, eu preguei lá na casa do irmão Tiago, da irmã Daiane. Cristo, o fiador da eternidade. Se você não foi lá, perdeu, eu não vou pregar de novo não, tá? Mas posso ser que eu pregue outro dia, mas foi um bom pensamento, graças a Deus. E a última festa, irmãos, a festa dos tabernáculos. Depois de tudo isso, Deus habitando com o seu povo, e essa festa, ela aponta para o reino messiânico, a nova Jerusalém. Apocalipse 21, 3, marca um tempo de muita alegria, de comunhão com Deus.
E o Verbo se fez carne, e ele habitou entre nós, e ele tabernaculou entre nós. Ou seja, provavelmente eu vou explicar isso nessa sétima mensagem, né, nessa sétima festa, que muito provavelmente, como eu particularmente creio, Cristo nasceu durante a festa dos tabernáculos. Ele tabernaculou entre nós no mês entre setembro e outubro, não no mês de dezembro, como por aí se fala. Agora é interessante que na festa dos tabernáculos, Jesus ele faz uma declaração muito contundente. Em João 7, 37 a 39, ele diz que ele é a água da vida. E logo em seguida, no capítulo 8, ele vai dizer que ele é a luz do mundo. E água da vida e luz do mundo são elementos que estão presentes no tabernáculo, aonde o povo de Israel erguia de quando em quando eles paravam no deserto, durante os 40 anos para adorar ao Senhor. Jesus é o cumprimento do tabernáculo. Jesus é o cumprimento de Deus habitando não só num lugar geográfico, muito mais do que isso, mas habitando no coração de todos os salvos, no coração de todo aquele que nele crê, no coração de todo aquele que nele crê. Ah, meus irmãos, Apocalipse 21, 3, Apocalipse 22, capítulo 22 e capítulo 23, a habitação definitiva de Deus com os homens, sem morte, sem dor, sem lágrimas. E nós, irmãos, vamos entender por que que nós cultuamos a Deus, por que que nós, como povo de Deus, é importante você entender que essa festa dos tabernáculos, ela vai culminar com algo, com um acontecimento muitíssimo importante na nossa vida, quando entregar a vida a Jesus como Senhor e Salvador faz todo sentido, porque você estará guardado, eternamente guardado nas mãos do Senhor, livre de toda enfermidade, livre de toda tristeza, livre de toda doença, e tendo condições, 100% de condições, de louvar, de bendizer, de exaltar e de glorificar ao Senhor. Deus, nessa festa, irmãos, aqui, nesse último grupo de 3 festas, há um conceito geral. E esse conceito geral é que Deus, ele habita com o seu povo, e isso aponta para o clímax da salvação, a habitação plena e definitiva de Deus, com os salvos de todas as épocas. Eu quero pensar com você para concluir. A igreja que cumpre a plenitude de seu propósito e usufrui do plano divino, deve viver em festa. As festas do Senhor, irmãos, são como sombras proféticas de algo muito singular e profundo, que precisa ser desvendado e vivido pela igreja em nossos dias. Tudo aquilo lá no passado, essas 7 festas, elas apontam para um futuro, para algo profético, algo que nós vivemos e algo que ainda nós viveremos, para a honra e a glória do Senhor. Então eu convido você a fazer parte dessa jornada, talvez 7, não sei se serão 7 mensagens exatamente, mas nós vamos descobrir os nuances dessas 7 festas, o quanto essas 7 festas são importantes para a nossa fé judaico-cristã. Primeira festa, qual é? Você lembra? Páscoa. O que é feito na Páscoa? O que nós fazemos aqui? Que lembra, eu vi aí, quem falou? Nós celebramos o memorial da ceia do Senhor. Antigamente era a Páscoa, e eu vou relembrar você, e vou detalhar melhor aquela questão dos 4 cálices, a mesa do ceder. O que significa isso? O que o judeu comia? O que ele bebia? Qual era o significado disso? E para onde isso aponta? Na minha, na sua, na nossa eterna redenção. Irmãos, é para sair daqui hoje, talvez com um gostinho assim de muita alegria, porque Deus está chamando você, está convocando você para viver um tempo de muita alegria. Corresponda com o compromisso de vir e aprender. Curve a sua cabeça, por favor. Melhor, vamos nos pôr em pé, e assim a gente já caminha para o fim do culto. Melhor, você já descansa,
Nós fazemos a última oração. Nosso Deus e Pai, nós agradecemos a Ti, a bênção de nossa salvação em Jesus. Bênção, ó Deus, que muitas vezes, ó Pai, em muitos momentos nós não temos, Senhor Deus, total compreensão e talvez nunca teremos, mas fomos alvos da graça, do amor e da misericórdia santa do Senhor. Louvamos ao Senhor, Pai, porque essa salvação não é a salvação de um dia, não é a salvação de um momento, é a salvação para toda a eternidade. Estamos eternamente seguros nas mãos do Senhor, através do que Cristo fez por cada um de nós. Pai, nos ajuda a compreender que as convocações que o Senhor fez no passado ao teu povo, para nós hoje, ó Deus, elas fazem muito sentido, porque o Senhor também convoca o teu povo a estar unidos, a estarem todos aqui, trazendo algo em seus corações, para oferecer ao anfitrião da festa, que é o Senhor. E que nós, ó Deus, possamos firmar o nosso compromisso de corresponder com aquilo que o Senhor deseja. O Senhor quer, ó Deus, corações puros. O Senhor quer corações que estejam, ó Pai, em contato, em plena comunhão contigo. Nós fomos perdoados, purificados, podemos ter uma vida de santidade, podemos, Senhor Deus, viver no caminho certo, no caminho seguro, que é o caminho do Senhor. Não vivemos à margem da vida espiritual, olhamos para Cristo, que é autor e consumador da nossa fé. Que isso mova o coração do teu povo, que o teu povo, ó Deus, se ligue, se alinhe cada dia mais contigo, e viva uma vida que honra, que glorifica e que exalta ao Senhor. Dá-nos graça para esta semana. Abençoa-nos, ó Deus, nos guardando, nos protegendo. Ó Pai, nós agradecemos a bênção que o Senhor concedeu à irmã Jandira de Livramento. Agradecemos, Pai, porque o Senhor esteve ali presente com ela, abençoando, e que, ó Deus, as consequências que ocorreram, restaura em nome de Jesus o corpo da tua filha. Em nome de Jesus, dê graça, Senhor Deus, para seu coração, para os seus pensamentos, e que ela continue firme, Pai, que ela não desanime, que ela continue crendo e sendo, Senhor Deus, uma grande bênção, como ela tem sido até aqui. Peço, meu Pai, que para meus irmãos e minhas irmãs, todos, indistintamente, aqui e aqueles que estão em casa, sua semana seja muito abençoada. Eu peço a tua graça e misericórdia, eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. A divisa: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém.